eu vou dizer para vocês o ponto-chave da história que eu conversei com algumas pessoas de São Paulo ontem. O que a Federação Paulista não esperava, o que as pessoas envolvidas no processo não esperavam, é que houvesse uma insatisfação coletiva, que houvesse uma adesão tão gigantesca de jogadores, de ex-jogadores até do Palmeiras, de comentaristas de arbitragem. Você só viu o soldadinho do Palmeiras falando que foi pênalti. E acho que eram dois ou três. E são aqueles que, como eu falei para vocês, se a Leila parar na rua, cagar na calçada, eles vão lá limpar e ainda elogiar ela. Desculpa. Ah, nossa, que baixo. Mas é a grande verdade, para não falar coisa pior. Então não importa o que o Palmeiras faça, o que aconteça, pode estar errado, pode ter sido roubo, pode ter errado na arbitragem, mas eles estão lá. Ah, estão exagerando. Não, mas foi pênalti sim. É nesse nível. É nesse nível. Então, assim, a gente precisa ter a liberdade de expressão. Eu também tenho minha liberdade de expressão e eu acho que está passando dos limites. Esses caras já estão perdendo completamente a vergonha na cara. Já não tem mais vergonha nenhuma. Uma coisa é ser clubista e chegar e falar assim, ah, chora, que se dane. Roubou, mas chora. Ok, isso faz parte de um torcedor falando. Isso são aqueles malucos falando. O cara do Palmeiras falando, ah, acho que o São Paulo está exagerando. O São Paulo está exagerando. O Palmeiras fala até hoje de um lance de 2022 em que eles nem sabem se realmente estava impedido, tá? Que eles só alegam que deveria estar, porque a imagem do VAR sumiu como se o São Paulo tivesse algum problema com isso. Também tá errado. Também tá errado. Também é erro. O erro de lá de trás não justifica o que está acontecendo agora. Não justifica o que está acontecendo agora. Porque se é esse o ponto, próximo clássico do São Paulo, o São Paulo pode tacar pimenta dentro do, gás de pimenta dentro do vestiário do Palmeiras, o Palmeiras tem que calar a boca. Ah, porque também erraram com a gente também. Ah, vamos tacar vestiário, gás no vestiário do Palmeiras de pimenta, eles têm que calar a boca, entrar em campo, jogar e não falar nada. Porque já aconteceu. Ah, mas já aconteceu lá atrás, então tu tá tudo bem. Não temos que falar nada. E não é esse o ponto. E aí, como eles perceberam que a voz ficou crescente no período da manhã, programas da manhã, programas na hora do almoço, a coisa começou a se intensificar. Todo mundo, ex-jogador, federação, jogador de outros times, ex-jogador do Palmeiras, gente que mexe com futebol, o exterior, veículos da Espanha, veículos de Portugal, veículos da Inglaterra. O mundo inteiro repudiou e achou uma vergonha, um escárnio completo. Foi vergonhoso, mostrou a completa incapacidade e incompetência da Federação Paulista no seu quadro de arbitragem, pessoas falando em crise de arbitragem, pessoas falando de coisa, e tudo errado. Para piorar o cenário, para piorar o cenário, o presidente da Federação Paulista resolveu falar, Reinaldo Carneiro Bastos. E quando ele falou exatamente o que o Palmeiras falou. Levou em tom jocoso, é assim mesmo, estão exagerando, nananã, isso acontece para qualquer lado, não é assim. Tentou desmerecer, tentou tirar o peso das coisas e ainda culpou o Rafael, que sim, tem a sua culpa, mas a culpa do Rafael é com a gente, torcedor. É com ele, com o grupo do passe errado que ele deu. Não com um pênalti irregular marcado por conta de um passe errado. E aí piorou mais ainda a situação, todo mundo foi para cima dele. O Belmonte bateu ontem nas redes sociais, o Belmonte estava em São Paulo, o Júlio Casares viajou para a CBF, e aí estava lá com o Leila, estava lá com os outros representantes, estava lá com as outras pessoas, e a coisa começou a tomar um apelo maior ainda, dentro do clube, fora do clube, todas as instâncias. O São Paulo vendo o Palmeiras tripudiando e a Federação Paulista tentando minorar, tentando diminuir como se não fosse nada. A nota que o São Paulo mandou para a Federação Paulista ontem foi boa, mas eu não sei se a postura, contando com que as falas que o Casares falou e o Belmonte falaram depois na zona mista, elas são compatíveis. Eu acho que ser diplomata é bom, mas o cara tem que saber que se ele pisar no seu calo, se ele aprontar com você, ele tá fudido. É aquela história assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. E o São Paulo precisa começar a ser assim. Eu não quero que o São Paulo seja bélico. Eu não quero que o São Paulo seja o que a Leila é, que é uma postura, para mim, asquerosa. A Leila tem uma postura, tem uma conduta nojenta no dia a dia. Egoísta, egocentrista.
pessoalista, umbiguista. Isso não é uma postura condizente. Eu sei que tem torcedor que fala assim, tem que ser assim mesmo, futebol tem que ser que na minha opinião, eu não acho que isso seja que agregue no futebol brasileiro. Isso não agrega para nada, nada. Mas eu acho que chega uma hora que fala assim, se eu pisar no calo do São Paulo, fudeu, porque os caras vão vir, os caras vão ser insuportáveis, eles não vão parar mais, eles vão reclamar todo dia, eles vão emitir nota todo jogo, vão botar no telão as imagens. Lembre-se, torcedor, fomos prejudicados pela arbitragem, não queremos mais isso. O São Paulo tinha que saber fazer esse tipo de protesto, botar mensagem nas redes sociais todo jogo. Torcedor, fique atento, temos um alto índice de prejuízo com relação às arbitragens. Ah, isso é ruim? Isso induz o torcedor? Foda-se. O que fizeram com o jogo do Palmeiras? O cara foi lá falar que não podia chutar bandeirinha e o cara foi lá e tirou o poder para os pais dos chutes da bandeirinha, atenderam o bandido. Absurdo. O cara do Palmeiras mesmo falando não pode chutar bandeirinha, o cara foi lá e chutou. Ah, mas é que na casa dele ele pode. Aonde estava escrito isso? Que o cara que é do próprio time poderia chutar a bandeira. Mas o Lugano falou uma coisa importante. Tinha que ter pegado a bola e não ter deixado bater o pênalti. Tinha que ter botado o time inteiro na linha da defesa e deixado o árbitro ficar amarelando, expulsasse o jogador de São Paulo. Expulsasse 4 jogadores. O jogo acabava ali. Vocês têm noção da repercussão que ia ter isso? Isso sim, eu vi o Lugano falando sobre isso de não deixar bater. Acho que nesse caso é o que eu falo sobre preparação de jogo. Faltou um pouco de malícia. O Lugano chamou os caras de ingênuo, e é verdade, ele tem razão. É uma conduta certa. Ah, o juiz ia expulsar e amarelar todo mundo. Que expulsasse os 4, 5 do São Paulo, o jogo acabasse ali. Ah, o Palmeiras ia ganhar o jogo pro WO. Foda-se. Tem noção da repercussão que isso acontecer? Porque o São Paulo voltar e não jogar é uma coisa. Mas o São Paulo protestar em campo por um absurdo, que é o cara nem se dignar e olhar no VAR, o São Paulo tem direito. Por que não pode protestar? Ah, eles não aceitaram a marcação. Imagina se essa moda pega. Imagina se a moda pega o juiz querer marcar um pênalti, não olhar no VAR e que se dane, tá tudo bem. Ao longo do dia você olha o Flávio Rodrigues de Souza, que era uma situação menos pior, porque os 3 árbitros que sobraram da Federação Paulista, 2 são palmeirenses assumidos. Olha o nível de bizarrice. Se a Federação Paulista quisesse fazer alguma coisa digna, que trouxesse um árbitro de outra federação, então. O São Paulo, quando ganhou do Palmeiras na Supercopa, era árbitro de fora da federação. O São Paulo, quando ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, era árbitro de fora da federação. É ridículo. É ridículo. Quando ganhou em 2022, também era árbitro de fora da Federação Paulista. É coincidência que a Leila mande tanto na Federação Paulista de Futebol e o Palmeiras esteja dominando tanto o futebol paulista nos últimos anos? Será que é coincidência? Eu, na parte, se fosse o Casares, fiquei pensando ontem. O Casares foi na CBF. Eu, se fosse ele, na frente de todo mundo, pedisse a palavra na câmera. Tava com o Edinaldo lá, a primeira coisa que eu ia chegar, mas o Reinaldo, meu aliado, não sei o quê. Eu ia chegar no Edinaldo e falar assim: Edinaldo, olha só, tô de saco cheio com a Federação Paulista, com esse lado da banda aí. Se eu trouxer meu apoio aqui para você, o que que a gente. Vamos alinhar aqui, vamos botar uma conversa. E se eu trouxer meu apoio aqui para você? Porque o Júlio, ele tem uma postura pró-Reinaldo que é inimigo do Edinaldo. Por que não fazer diferente? Ah, mas daí na nota, o São Paulo elencou algumas coisas. Pediu o banimento do Flávio Rodrigues, que não vai acontecer nada. Nem o árbitro que teve erro de direito lá foi punido 15 dias e não aconteceu mais nada. No ano passado. Ou seja, já apagou também, já está esquecido de novo. O que mais? Você tem o pedido de São Paulo de avisando, ameaçando que vou entrar com o sub-20 e vou desvalorizar o Campeonato Paulista. Eu, da minha parte, já digo para vocês, eu nunca mais vou escrever uma matéria no blog do São Paulo ou vou falar sobre o Campeonato Paulista com o Paulistão mais. Para mim vai ser eternamente um Campeonato Paulistinha, porque para mim o Campeonato Paulista tem uma mancha, o Campeonato Paulista tem um dono hoje. O dono do Campeonato Paulista é o Palmeiras. O Campeonato Paulista tem dono que faz o que quer, manda o que quer, e uma federação que está sendo dita de palmeirense, e é uma federação que faz o que o Palmeiras quer, e já faz há anos.
O São Paulo tem um histórico de 13 expulsões a zero contra o Palmeiras nos últimos anos. E sempre que acontece isso, é quando você tem uma arbitragem de um árbitro que é colocado pela Federação Paulista. Ah, vou botar um árbitro paulista apitar porque é da Federação Paulista. E o cara pronta. O São Paulo deveria se recusar. Ele fala assim: eu só vou aceitar uma arbitragem se for uma arbitragem fora do país. Eu pago. O São Paulo que pague. Acabei de falar o prejuízo de 10 milhões e a vergonha que é, a raiva que se passa, eu prefiro pagar. Vai pagar o quê? 200 mil reais de custo de despesa? É menos. Ah, mas isso ainda assim impede. Mas pelo menos teve a certeza que foi lícito, que foi correto, que foi justo, que não foi essa papagaiada. Foi ridículo. Mas essa é a história do Palmeiras. História do clube que lá atrás, na época de guerra, tinha uma aliança com os italianos, quando os italianos eram aliados nazistas. Tá lá no livro de história, pega lá para ver. Que inventaram que o São Paulo tentou tomar o estádio deles, aí se vitimizam. É o cara, a história dos caras que chamam o São Paulo de inimigo lá desde lá de trás. Contam histórias inventivas sobre o São Paulo, porque a história deles é querer ser São Paulo. Ah, que fomos campeões do mundo, ninguém reconhece. E o título que eles ganharam, o São Paulo tem dois. Ou seja, se eles têm um título, a gente tem cinco. Os títulos brasileiros que eu cresci minha infância inteira, minha vida inteira sabendo que os Palmeiras sempre teve menos título brasileiro que o São Paulo. E aí, do dia para noite, numa canetada, num fax, os caras passaram a ter mais título brasileiro. E é assim a história dos caras. É uma história de asterisco. E o jogo de ontem foi mais um asterisco. Nada mais do que isso.